Tudo bem, pessoal? Mais uma vez a gente está aqui para dar continuidade ao nosso estudo de ocultismo, ou seja, as analogias, e mostrando como ocorre o ocultismo. Vamos supor, tudo que eu estou falando e venho falando nesses vídeos, eu estou revelando. Mas o que é revelar? Revelar de novo. Se eu escrever um livro sobre ocultismo, ou seja, qualquer assunto, eu estou fazendo o quê? Revelando, velando de novo. Um exemplo, eu observo uma cena na natureza, né? Ela me foi mostrada. Ao escrevê-la, eu estou fazendo o quê? Revelando aquela cena da natureza. Agora, o que consiste do ocultismo? Se eu estou revelando, é descobrir a cerne. De onde? De onde eu fui observar aquela cena da natureza e a revelei. Um exemplo, por exemplo, a pintura, né? O artista viu uma paisagem e pinta aquela paisagem, não é? Então ele está o quê? Revelando o que estava à vista dele. Isso significa revelar, velar de novo. Agora a gente estava falando do Egito, não é isso? Da base. Então vamos ver essa base. Eu escrevi aqui um textozinho pequeno para poder não me esquecer. Então veja bem. A ciência do Antigo Egito. O aprendizado geral, veja bem, quando eu estou falando lá do Egito, que é aquilo que eu falei, o passado é o futuro vivido no presente. É como se fosse agora, não é? Então, veja bem, o aprendizado geral comportava o estudo das 4 naturezas, isto é, o Iode e Vauê, que é esse daqui, ó, que a gente mostrou ontem, tá vendo? Olha ele aqui, ó. Lido da direita para a esquerda, não é isso? Como no Oriente. Iode e Vauê, que a gente já explicou sobre isso em outros vídeos que vem a ser. Então, letra A, prestem bem atenção. Letra A, o Iode é uma secção especializada para os profetas e os sumos sacerdotes. É isso? Era o estudo da natureza divina, indicada pela letra Iode, do nome divino. Em hebraico, aqui a gente está botando a letra em hebraico. O B, o estudo da natureza naturante ou criadora do verbo divino, ou seja, palavra, ou mesmo o logos, né? O estudo, agindo nos astros. Que astros são esses? Onde é que estão os astros? No céu. E o que significa céu, que eu já disse anteriormente? Centro de energia universal, tanto lá em cima como aqui dentro, né? Onde ocorre o quê? Através dessas energias nossas, nervosas, ocorre as sinapses, né? Então, continuando. Chave de toda a simbólica astral, aplicada às verdades que deviam ser ensinadas sobre o véu de Ísis, ou seja, escondida, revelando de novo, ou seja, encobrindo de novo. Chamava-se natureza ou Eva, certo? Isso se ensinava para quem? Para a massa profana, né? Para o povo, como hoje em dia ainda acontece. E corresponde ao segundo rei, o Criador, né? Então compete a cada ser humano criar sobre o que ele está estudando, não é verdade? Um profissional da área de saúde, por exemplo, eu falo muito da área de saúde porque eu faço parte dela. A gente faz uma faculdade, um curso de pós-graduação, vamos supor, no caso da cirurgia. A gente aprende, às vezes, com o professor, participa, roda os hospitais para observar aquelas cirurgias. Mas compete a um profissional, depois, principalmente, de formato, com o treino que ele tem, compete a ele depois criar o seu próprio
a sua própria técnica, não fugindo do conhecimento, nem da prática. Mas criar, vamos supor, tem um cirurgião que ele opera, demora um pouco, outro demora menos, a mesma cirurgia. Porque às vezes acontece que um deles, o dom divino, fez com que ele observasse uma coisa que ele disse, bom, eu vou fazer assim que eu vou terminar um pouco mais rápido. Entendeu? Porque o caso da cirurgia, por exemplo, é bom para o paciente, primeiramente, para o cirurgião e depois para o anestesista. Que a cirurgia vai terminar logo, o paciente vai sair do risco, às vezes de anestesia local geral, não é? O cirurgião vai terminar o trabalho dele e o anestesista também vai desligar toda a máquina dele ali. Então é preciso observar essas coisas. Então vem aí. A terceira é o estudo da natureza humana em todos os seus planos, com experiências magnéticas. Olha, veja bem, experiências magnéticas e desdobramento do indivíduo atuando como sujeito. Essa letra corresponde ao nome divino, ao voo, que é aquela letra que eu falei, que era neutra, né? Então, letra D, estudo da natureza naturada. Era o segundo rei do nome divino. Escrito em sírio, caldaico, ou mesmo no hebreu. Este estudo incluía um ensino sobre a história natural e suas principais divisões. Isso aí é o que se aplicava a aqueles que iam ser iniciados. Depois eu vou me referir ao que vem essa palavra iniciação. Um instrumento capital do ensino em todos os graus consistia no conhecimento das diversas escrituras usadas para gravar os mistérios em graus diferentes. Ora, se você quiser fazer uma pesquisa, você procure adquirir 2 livros do autor Saint-Yves d'Alvedré. Ele era francês, morreu no final do século XIX, chama-se 19 para o século XX, nessa faixa aí. Chama-se O Arqueômetro e a Missão dos Judeus. Essa missão dos judeus, eu não sei qual é onde vocês podem encontrar, mas o título está aí. Mas esse O Arqueômetro foi publicado há alguns anos pela editora Madras, que quem quiser ainda encontra aí na praça. Então, meus amigos, vocês observam, isso aqui foi o texto que eu preenchi, preparei hoje mesmo eu preparei esse textozinho aqui. Então, observe que a ciência era revelada. Eu hoje publiquei 2 videozinhos, porque eu ainda não estou com prática, não tem como eu enquadrar um filme aqui, que eu ainda não sei mexer direito com o computador. Mas eu vou mostrar algumas fotos a vocês aqui. Eu falei que a cobra, ela representava o quê? Naquela simbologia egípcia. E mesmo na atualidade. Ela vai representar o quê? A cobra. A energia, certo? Veja aí, ela está no bastão. Ó. Aí eu botei até aqui de lado. Ó. O bastão é um condutor e a serpente é a corrente elétrica. Preste atenção a essas coisas que eu estou dizendo. Parece brincadeira. Mas isso é ciência grande, extraordinária. Em seguida, eu também falei em outros vídeos sobre a bateria de Bagdá, que foi encontrada lá em Bagdá, hoje em dia vive no museu. Eu não sei se é Bagdá ou depois da guerra do Iraque, o americano levou para lá, não sei onde está, mas veio de lá. Foi encontrada. Está aqui a bateria. Essa bateria, fizeram experiências com ela e encontraram entre 12 e 4 volts a potência que ela apresentou, né? Em seguida, em outros vídeos, eu mostrei uma foto colorida do templo de Dendera, do Egito, aonde eu mostrava
o desenho que eu disse, isso aqui é uma lâmpada. O fio e o filamento dentro em forma de cobra. Eis aqui um desenho bem melhor, tá vendo? Agora, o interessante, tá vendo aí? Ó, eu fiz um videozinho hoje e falo algumas palavras. Por exemplo, ali está um egípcio, aquele altão, segurando a lâmpada, tá vendo? Embaixo da lâmpada tem o dijete, que eu falei a vocês, que servia de isolante, parecido com aqueles isolantes do poste de luz. E pequenininho ali, tá outro egípciozinho, tá vendo? Sentado, né? No cubozinho. O fio liga ali, vamos dizer ali, vamos supor que seja a tomada. E o pequenininho está dizendo, eis aí a luz, eis aí a lâmpada que a gente usou para pintar e preparar esse templo aqui, essas pinturas, etc e tal. Pense, bote a cabeça para pensar, vejam e faça suas analogias. Só um momento. Em seguida, a gente falando de medicina, etc e tal, vocês já viram o caduceu de Hermes, né? Que é o símbolo de quê? Da medicina, de um modo geral, do pessoal de odontologia, de medicina, tem essa simbologia. Há vários desenhos ou fotos do caduceu de Hermes. Esse aqui é apenas um, tá vendo? Prestem bem atenção que eu estou lhe mostrando para vocês começarem a fazer analogia. Aí mostra um bastão, duas cobras que se entrelaçam e ficam uma olhando para a outra, e essa asa, em cima uma bolinha, né? Tem um desenho, foto disso, que ali em cima sai uma labareda, como fogo. Então preste atenção que eu vou lhe dizer. Ó. O bastão representa o quê? A coluna vertebral do homem. As duas cobras é o sistema simpático e parasimpático que nós temos no nosso corpo. Um é positivo, o outro é negativo. Isso se encontra no homem e na mulher. A asa, aquilo que eu falei da esfinge, é a capacidade de você aumentar o seu pensamento, voar, né? Em outros conhecimentos, ou os mesmos agora aperfeiçoados. E aquela bolinha ali é como um sol, a luz que vai lhe iluminar. Porque já disse Hipócrita, que era um médico da Grécia Antiga, que ele dizia, mens san, corpo são. Se você tem a mente sadia, seu corpo vai ser sadio. O que é a doença, de um modo geral? É uma coisa que atinge as glândulas. Você vê, por exemplo, diabetes. Quem é a glândula aqui é o pâncreas, não é? Você tem tireoide, está ali glândula também, né? Então você tem que observar que uma vez que o corpo está funcionando direitinho, mens sã e corpo são. Se a tua mente está sadia, automaticamente o corpo vai ficar sadio. Isso aí é uma questão, digamos assim, dita antes de Jesus Cristo, de pessoas que estudavam, que conheciam, que a gente pensa que era tudo atrasado, mas não era. Não era. Atrasado é como eu digo, é o ignorante. Havia os atrasados do passado, e como agora também tem atrasado aí a vontade. Esse caduceu de Hermes. Hermes, você lembra que ontem eu falei, representava o deus Tote do Egito, da sabedoria, e também Cádimo, né? São três nomes que é um só, certo? Agora eu vou mostrar outra figura aqui. É a figura, novamente, da lâmpada. Aqui o corte, ó, mostrando a lâmpada sustentada pelo dijete, e ali, ela na frente, atrás, a lâmpada, o dijetezinho mostrando atrás, como seria a lâmpada transparente, mostrando na frente e atrás. Por isso que os braços do dijete estão do outro lado ali, mostrando a transparência da lâmpada. Observe como a gente vê. Veja outra figura aqui. Essa figura aqui. Tá vendo? Ó, novamente o caduceu de Hermes ali, ó. O homem e a mulher, tá vendo? Ó? Aqui representa o quê? O útero. O macaco, a materialidade. Aqui o equilíbrio. Em seguida, o casamento alquímico entre o homem e a mulher, entre o positivo e o negativo,
na parte aqui de cima. Tá vendo a união dos dois? Dá para observar aqui? Esse é o casamento alquímico. Esse casamento alquímico entre a força positiva e negativa é o equilíbrio do sistema simpático e parasimpático, como a cobra está ali. Equilibrados, certo? É o que eu falei também. Quando se encontra assim, você tem mente sã e corpo sã. Não é? Você é um iniciado, é um iluminado, Illuminati, aquilo que o povo hoje em dia fala. Mas daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Aqui, novamente, vou mostrar a figura da lâmpada que está no templo de Dendera, lá no Egito, tá vendo? A lâmpada, o digete, o bonequinho ali, ó, e o filamento que é a cobre, que eu disse que é eletricidade. Bom, essa parte daqui já está mostrado. A gente aqui está revelando. Compete a você que ouve, dá uma pesquisada, confirmar essas coisas que eu estou dizendo, porque abertamente isso não tem no livro. Eu vou explicar o porquê. O ocultismo, desde o início, como o nome está dizendo, é oculto. Eu vou te dar um exemplo, para vocês pegarem. A gente falou em outro vídeo de Sir Isaac Newton, né? Aí o cara diz, não, ele criou a teoria da gravidade. Ele não criou foi nada. Ele foi pesquisar em Aristóteles. Quem conhece, quem lê, quem for filósofo, que já viu Aristóteles, e souber fazer a analogia correta, ele vai ver que toda aquela teoria da gravidade encontra-se nos livros de Aristóteles. Aristóteles da Antiguidade, quem quiser vai pesquisar Aristóteles. Toda a teoria da gravidade está ali. Aquela lenda que ele está debaixo de uma macieira e cai a maçã, aquilo ali, não, o povo disse, não, a gravidade atrair, por azar ele estava embaixo. Não, aquele ali está mostrando, meu amigo, a gravidade, não da maçã caindo, porque a maçã caindo, ela amadureceu, caiu, por causa de que eu falei ontem? Por quê? Porque houve uma atração magnética. Agora tornou-se gravidade porque bateu foi na cabeça dele, que ninguém quer ficar ali embaixo. Ali se fosse uma jaca, não é? Então, vocês entendam isso. Então, a gente percebe no estudo que a função do ocultismo, desde a Suméria até aqui, é revelar a ciência. Mas é como eu lhe falei, velar de novo a ciência. Então, os antigos, como hoje em dia, você vai para um médico, né? Quantas vezes você vê na televisão, até um advogado, quando ele está fazendo julgamento, a gente vê na televisão hoje, julgando aí bandido. Quando um daqueles julgadores que estão ali, o advogado fala data vênia. Muita gente não sabe o que é data vênia, não é verdade? E outros termos técnicos. A mesma coisa na medicina. A gente diz uma doença e o cara não sei. Eu vou falar da minha área. Exodontia, endodontia. Na frente do paciente eu vou dizer, vamos arrancar teu dente, vamos fazer canal. Mas tecnicamente tem um nome, né, que é usado. A mesma coisa no passado. Eles seguia essa mesma coisa, ou seja, ele pegava a ciência ao escrever ou fazer o desenho dela, seja no pergaminho, no papiro ou na pedra, ele velava de novo, como pintor, velava de novo. Por exemplo, aquele pintor holandês, Van Gogh, né? Abstrato, aquelas pinturas dele, aquilo ele estava velando, aquilo que ele via na imaginação dele, porque na realidade, se você olhar por aí, você não vai ver aquelas pinturas do campo com aquele traço, não, aquilo era na cabeça dele. Daí dizer, pintura o quê? Abstrata, né? Abstrata. Então vocês começam a observar como a coisa é. Então por que se velava? Para não divulgar ao vulgo, ao materialista, ao ignorante. E já pensou, atualmente? E outra coisa a gente vê muito por aí, o famoso charlatão. Você vai
estuda a vida toda, paga uma faculdade e de repente você bota seu consultóriozinho ali. Aí chega um cara que trabalhou às vezes com um médico, com um dentista, sei lá o que for, e sem qualquer profissão, vê aquelas coisas, aqueles termos técnicos, depois ele bota o consultório, vai atender, falsifica um diploma, doutor fulano de tal, para atender quem? Vidas humanas, digamos assim, né? Então, era preciso velar como hoje em dia, tem que ser velado. E sem tudo. Então os anos passam, ele sempre velando, sempre velando. O que é que o ocultismo vem fazer? Esses livros, eles vêm mostrar a verdade, não é? Eles vêm mostrar a verdade, mas a verdade revelada. Então, quando eu escrevo sobre ocultismo, sobre qualquer assunto, eu escondo de uma maneira tal que eu estou dizendo aquilo, só quem vai compreender é o que a gente vai chamar dos intelectuais, digamos assim. Perdão. Os intelectuais é que vão compreender. A questão mesmo que eu falei outro dia, no outro vídeo, dos anagramas, né? Todo mundo é daquele jeito. É o caso, por exemplo, a nossa escritura, ela é toda codificada. Toda codificada, não só a nossa, como as grandes escrituras das grandes civilizações, codificadas mesmo. Né? Existem os segredos para você atingir essa descodificação dela e acertar. Para isso eu usei aqui, quando eu escrevi isso, as 4 letras do nome divino, chamado, e hoje revolver que vulgarmente Javé, né? Javé ou Jeová, e vai por aí. Então vocês prestem atenção sobre isso que eu estou me referindo. É a mesma coisa. O nome INRI, que está na cruz de Cristo, está lá. Todo mundo, geralmente o leigo, ou em outras palavras, o profano, ou em outras palavras ainda, o materialista. Né? Como é que ele lê aquilo? Vamos ler isso em português. Não adianta a gente falar em latim. Ele diz o seguinte, ali está escrito, Jesus Nazareno, rei dos judeus. Não tá, a gente não aprende assim, é de ser tal, desde a eternidade. Mamãe, o que é aquilo na cruz de Jesus Cristo? Aí Jesus Nazareno, rei dos judeus. Se você pegar a nossa escritura, está assim. Mas na verdade, o que significa ali? Veja que ele escreveu em vários idiomas, né? Segundo a própria Bíblia, quando você está lendo o Evangelho. Né? Aí, mas o significado daquilo é igni, natura, renovato, íntegra. Em outras palavras, é o fogo que renova toda a natureza. Lembra-se que eu falei lá atrás, em outro vídeo, que Deus é fogo? Vocês lembram da Bíblia quando lê Êxodo? Quando Moisés sobe a montanha, como também eu disse, que Deus geralmente fala como na montanha, no monte. Aí lá em cima a sarça ardente, uma árvore que não queima. Aquilo ali é o sistema nervoso, sistema simpático e parasimpático ardendo. Ou seja, as cobras, equilibrada, arde, mas não queima. O que? A árvore. Porque não vamos fazer uma coisa sagrada mágica, não. Não, porque foi Deus que estava ali e não queimou. Não, Deus não é brinquedo não, Deus não é mágica não, é uma coisa séria. Né? Deus é conhecimento, meu velho. Deus é sabedoria. Deus é o Criador de todos nós e de toda a natureza de um modo geral, em cima e embaixo. Então não vamos destruir Deus não, certo? Então ali, se você começar a ler, você vai ver as coisas como acontecem. Agora, eu peguei aqui outro livro. Vou mostrar. A gente viu, né? Também outro vídeo eu falando sobre a esfinge, o significado dela, da lenda de Édipo, não é verdade? Tá aqui, ó, a esfinge, tá vendo? O homem que anda de 4, quando é uma criancinha, né, um bebê. Depois, ele anda
com as duas pernas, e depois com três, ó, a bengalinha, o cajado e ele velhinho. Entre essas coisas aqui, olha o que tem aqui sentado. Aqui, ó. Está sentado quem? Um homem que representa essas idades dele, certo? Ele fazendo o quê? Estudando. Olha aqui bem juntinho dele o rolo, ou pode chamar de livro o que quiser. Esse homem, através do estudo, através da evolução da espiritualidade, matando, combatendo a ignorância, essa esfinge dele transforma-se nisso, ó. Digamos assim, é outra forma simbólica. Ó. O homem, o anjo, tá vendo? A águia e o touro, ó. Tá vendo aqui? Observe. Aqui está escrito, ó. A esfinge normal, os 4 elementos que constituem a esfinge. Essa é o ideal, você transformar nisso. Agora, observe o materialista, o ignorante, que no mundo está assim, como a gente vem falando. Olha em que ela se transforma. Tá vendo? Tá aqui, ó. Aqui, ó. A esfinge involuída, ou o homem viciado em sua constituição íntima. O touro torna-se porco, o leão, javali, o homem vira um macaco, a águia, papagaio. Tá aqui, ó. Tá vendo como essa é feia? Então, pessoal, é preciso a gente ver as analogias. Vou mostrar outra foto para ir despertando vocês as genealogias. Principalmente com esse tema que eu ainda não quero nem pronunciar o nome dele por enquanto. Porque quando eu pronunciar, eu sei que muita gente que esse canal começou vai começar a curtir. Mas por enquanto vamos devagar, não há pressa para isso. Eu vou mostrar aqui o simbolismo maçônico. É do cabeçalho dos diplomas do rito de Swedenborg, capítulo na palavra INRI, né? Então tá aqui, ó. Observe isso. Observe isso aqui, ó. Aqui tá as constelações, a corda de 81 nós, dentro do templo, da loja, tá vendo? A estrela lá, a estrela aqui, a coluna J, a coluna B, que eu não vou traduzir esse nome agora não. E aqui, ó, o quadriculado e essa simbologia todinha, que um maçom deve saber disso tudinho. Porque muitas vezes você entra na loja, está lá o painel, é aberta a loja. O ideal é ensinar ao aprendiz logo a interpretação do painel, para ele saber em que texto, em que coisa ele vai entrar. Então vocês estão vendo aqui, essa foi a parte. Agora observa a leitura que eu vou fazer aqui. Presta atenção nessa leitura. Não é a leitura como vocês costumam ler. É a leitura que eu vou fazer com base no iodo, o vô e o e, o re aspirado. Lembra-se do nome de Deus? O falo, o ictus, a vagina, o vô, que eu chamei de neutro, e o segundo re, né? Que é a grande vagina. Então observe essa leitura que eu vou fazer. Eu vou abrir aqui o evangelho bíblico, que a gente considera o evangelho de um iniciado, é o evangelho de São João, que está no Novo Testamento. Eu vou abrir aqui na primeira página dele, ó. Tá vendo? Na primeira página. Eu não vou alterar aqui letra, porque eu já disse, uma escritura, se você alterar a letra, lembra-se, os compiladores, Essênios e tantos outros, que copiavam as escrituras naqueles papiros ou pergaminhos, tinham a técnica, a tinta, tudo era programado, tudo organizado. Mas eu vou aplicar agora o iode, o re e o vô, iode, re, vô, re, que é aquelas letras que formam o nome de Deus em hebraico, né? Que o cabalista não pronuncia ele, certo? Então veja bem, ó, preste atenção à religação que a gente vai fazer. Olha só. Desculpa aí a tosse, mas é o jeito. Lá vai.
Evangelho, segundo São João, capítulo 1, logo no início dele, vê só. Nele havia vida, e a vida era a luz dos homens. Olha a palavra luz entrando na parada. Aí vem 3, versículo 3. Tudo foi feito por ele, e sem ele nada foi feito. Certo? Aí ele estava no princípio, juntinho, junto. Esse juntinho foi o que falei aqui. Junto de Deus, tá vendo? No princípio era o verbo. E o verbo estava junto de Deus. E o verbo, ou seja, a palavra, o estudo, o logos, era Deus. Terminei aqui 4 versículos, certo? Agora eu vou lá para o Gênesis. Ou seja, para o primeiro capítulo do Gênesis. Eu peguei aqui o papel, porque está solto o papel aqui dentro da escritura, de tanto velhinho de consultar que ela foi. Veja agora essa religação que eu estou fazendo, lá com esse. Vê só. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Ora, ele viu que a luz era boa, né? E separou a luz das trevas. Vamos dizer assim, a inteligência e o saber da ignorância. Aqui sou eu que estou dizendo isso. Aí vem, Deus disse, faça-se a luz. E a luz foi feita, né? A luz foi feita, ou seja, a inteligência. Aí depois, ó, a terra estava informe e vazia, né? Vazia, né? As trevas cobriam o abismo. As trevas cobriam, ou seja, a ignorância cobria, né? O abismo. E o Espírito de Deus, ou seja, aquele que eu lhe falei, a ideia com a vontade, né? Pairava sobre aquelas águas. Lembre que água, pensa assim naquele dejeto, com eletricidade, o que é que pode dar? Bom, basta isso. Veja que religação eu fiz. Você não vai encontrar isso por aí em lugar nenhum, em livro nenhum. Isso aí está saindo, porque a gente pensa, a gente não para de pensar não. Observe vocês. Outra coisa, hoje em dia, como eu falei outro dia, se condena jesuíta, se condena maçonaria e se condena Illuminati. Mas antes da continuidade a isso, eu vou aqui dizer que aquelas figuras que eu mostrei, eu extraí de 2 livros. Mais uma vez vou repetir o livro. Lá nos outros vídeos eu repeti ele, eu falei. São esses aqui, ó. Novamente. Os segredos perdidos da Arca Sagrada. Revelações, olha a palavra revelações. Revelações, tá vendo? Surpreendentes sobre o incrível poder do ouro. Agora observe aqui o autor, Lawrence Gardner, editora Madras. O outro, das outras fotos mais velhinhas, eu retirei as fotozinhas que eu estou mostrando aqui a vocês do ABC do Ocultismo, escrito por Papos, ou na linguagem francesa Papi. A editora é aqui, Sociedade das Ciências Antigas, Martins Fontes. Então, e o outro é a Bíblia Sagrada, né? Edições Paulinas. Mas isso tem toda a Bíblia, às vezes modifica uma besteirinha outra, mas em toda a Bíblia. Então, meus irmãos, aquilo que a gente ia falar e vai continuar. Hoje em dia o pessoal, maçonaria, Illuminati, aí começa a criticar. Mas criticar sem saber das coisas. Se eu disse que a ciência secreta deve ser encoberta, né? Aí, ó, Aristóteles. Tem lá toda a teoria que Isaac Newton foi. Por isso que depois ele pegou, é sabido que ele pegou os escritos dele, rasgou tudinho, mandou empregar tocar fogo. Porque tem que ser assim. Então preste bem atenção. Mas quem quiser, tiver paciência, vai pesquisar Aristóteles.
Não é um livro só, tem lascos. Vai ler, vai queimar a pestana que você vai encontrar essas coisas que eu estou dizendo. Não há nada de novo que não venha à tona. O que foi, como diz Eclesiástico lá, o que foi é e o que é será, né? Não há nada de novo debaixo do sol, certo? Eu venho falando isso aqui, foi ou não foi, eu estou falando. Então, hoje em dia, há uma crítica grande. Eu até perdoo esse povo, porque, como eu lhe falei, às vezes faltou a pesquisa. Mas eu disse que a ciência tem que ser reencoberta, revelada, ou seja, velada de novo. Quando chegou pelos meados de alguns séculos para trás, bem para trás, havia o quê? O que é que havia? Havia o conhecimento antigo, que é o conhecimento correto, antigo. Conhecia-se o geocentrismo, né? E conhecia muitas coisas. Mas você sabe, vocês devem saber que a evolução vai acontecendo. Aquele conhecimento era dado para aquelas pessoas que já tinham uma certa evolução que ia. Só que depois, devido a guerras, uma série de fatores, estudos, etc., a humanidade, como atualmente, naufragou de novo. Então, para se escrever essa verdade, para o homem buscar, foi preciso revelar de novo. Então, deixou-se o geocentrismo e criou-se o quê? O heliocentrismo. Aqui, eu não quero falar como dizem por aí. Não. Os planetas giram em torno do Sol e vai infinitamente e você está ali dentro, você não é mais ninguém. Não estou falando nesse sentido, não. Eu estou falando no sentido de revelar a ciência, velar de novo. Mas por que tem que ser feito assim? Por quê? Ela tem que ser velada de novo ao redor de quem? Da luz. Da luz, mas não estou falando daquele negócio do giro, como a gente vê aí nos vídeos, e esse assunto que não foi mostra. Não estou falando daquilo não. Estou falando que aquilo tudo, pronto. Quando eu escrevo uma coisa, eu estou o quê? Revelando, velando de novo. Essa coisa que eu estou escrevendo saiu de minha cabeça, do plano da minha cabeça, aqui, ó, onde está o quê? Meu cérebro. Meu cérebro está aqui, ó, acima, ao lado, atrás e ali. Abaixo está o quê? O restante, como eu falei ontem, no outro vídeo, a arca, né? O restante da arca. Né? Os móveis da arca. Vocês estão entendendo? Estão continuando velando. Né? Que depois a gente vai falar desses assuntos. Eu não quero agora não, eu quero ir pouquinho para preparar. Porque você sabe, eu já dizia, se eu não me engano, eu não sei se foi o pessoal, daquele negócio de Hitler ou de Stalin, que dizia uma mentira dita, chega a um ponto que, né, ela pega, na verdade, como acontece hoje em dia no mundo. Você vê, por exemplo, televisão, extraordinário para o quê? Para hipnotizar, né? As próprias religiões aí, ó, essas materialistas, hipnotizando adoidado. Ontem eu disse que depois falava isso. Aquelas curas, aquilo tudo, é uma hipnose tremenda. Agora, vamos chamar, no meu caso, hipnose primária, porque há uma hipnose mais profunda, né? Mas aquelas ali é primária. Eu até podia fazer uma brincadeira com vocês, agora. Brincadeira no bom sentido. Quem estiver assistindo esse vídeo, eu podia fazer uma brincadeira e eu garanto que em casa vocês, cada um fazia, claro que eu não ia dizer para ninguém gozar, não é? Já pensou se eu chegasse aqui e dissesse, ó, na cabeça de você aí que está me assistindo, tem um pedacinho de papel, estou vendo daqui, você ia morrer de rir aí, né? Mas lá, sem ninguém ver, você ia fazer ainda assim, na primeira palavra, na verdade. Aí depois que é na gargalhada, como aquelas questões que a turma bota no WhatsApp, né? Aí você ainda cai na besteira, vai ver quando vê, é uma presepada, né? No WhatsApp não acontece. Baixe mais, quando você ou então toque,
para ver quando vê, é uma porcaria que tem ali. Aí como diz, te peguei, besta, não acontece isso. Então são essas coisas. Então, o que a gente falou agora, certo? Vocês procurem ver os outros vídeos que eu publiquei, certo? Não pense que é que eu estou inventando nada, pelo contrário. Na escrita, na letra, veja que lá no Egito eles estudavam, né, as letras, né, para poder fazer o quê? Conhecer e escrever. Essas analogias, o livro de ocultismo está cheio de fotos, de desenho, de figura, de geometria sagrada, né? Às vezes figura bizarra, como eu mostrei aquela do materializado, como é o símbolo da esfinge dele, né? Não tem nada de diabo, realmente parece um diabo, porque ele é totalmente materializado. É aquilo que eu falei também em outros vídeos. Mas aquele que está espiritualizado, aquele você viu a figura da outra esfinge, né? Uma figura angelical, ainda mais uma pombinha aqui, né? Representando a pomba do Espírito Santo. Então, pessoal, observe as coisas. A analogia, deixaram fotos, como os antigos deixaram pedras, pergaminho. Para quê? Para você estudar, se aprofundar, usar da analogia. Viu aquela analogia que eu mostrei a você da lâmpada? E o bonequinho ali, onde o fio vem, naquele, como quem diz, ó, aqui a lâmpada. E um círculo na cabeça dele, como se fosse uma luz, representando aquele sol. Ó. Aí a lâmpada, como foi que a gente pintou aqui esses tempos, é de ser tal. Que no futuro ele vai falar das construções, de como ele erguer aquelas pedras bem grandes lá. Eu vou falar aqui de uma cidade que fica aqui no Nordeste. Para quem quiser depois comprovar o que eu vou dizer no futuro sobre as construções e aquelas pedras colossais, é só ir lá. Vai lá, se tem uma foto aqui na internet, eu vou procurar, fotografar e publicar. Para aqueles que não podem ir lá, mas pelo menos vai ver. Agora, se quiser lá pegar, tentar levantar uma pedra daquela, é problema de cada um. Mas vamos ficar, por enquanto, aqui. Então, observe que tudo é revelado. Tudo, você, quando escreve, você vai modificar aquele conhecimento. E ao mesmo tempo, você vai mostrar o conhecimento, mas ele vai estar sempre velado. Sempre ele vai estar velado. Por quê? Porque o vulgo, o ignorante, ou o que você chama de Satanás, ele vai começar a ver aquilo, quer dizer, não é Satanás bicho não, é o homem mesmo, né? Ele vai ver e pode se tornar um charlatão, uma coisa, outra, e daqui a pouco matar um por aí fora. Então tem que ser velado escondido, e sem todo conhecimento. Aí o cara, não, ocultismo. O ignorante diz que o ocultismo é mandinga, é uma coisa. Realmente, existem 3 tipos, né? A magia. O que é magia? É você dominar a natureza. Mas que natureza de magia é essa? É a tua mesmo. A tua representa também a grande. A pequena no microcosmo e a grande no macrocosmo. Então a magia, você tem uma magia branca, que é aquela pureza, aqueles pensamentos puros. Você tem uma magia cinza. Essa magia cinza no homem, qual é? Ela é prejudicial em parte. Por quê? Porque vamos supor que eu passei por ali e vi uma pessoa traindo outra. Né? Ele era casado ou ela era casada e estava traindo. Tu acha que eu vou chegar, aquele cara que eu conheço, que é o marido ou aquela mulher que é a esposa daquele que estava traindo, eu vou dizer? De jeito nenhum. Por que eu não vou dizer? Que eu não estou mentindo? Estou. Porque não vou dizer a verdade. Mas eu estou evitando de dizer a verdade para não provocar o mal. Porque senão aquele cara ou aquela mulher pode saber disso, vai lá e vai brigar com aquele casal de amantes. Na verdade, pode matar ela ou ele e vice-versa. Essa chama-se magia cinza. E a outra é a negra, que a gente vê por aí. A ignorância, né? Mata a criancinha, faz aquilo, porque vai atrás de quê? De uma letra morta de um livro. Leu, não compreendeu e pensa que é aquilo. Outro quer fabricar ouro, aí vai comprar um negócio, vai botar um forno. Se fabrica ouro, tem um segredo. Futuramente a gente diz como é.
Eu já tenho dito aqui nesses assuntos, mas está oculto. Mas fabricar ouro, mas não dessa maneira que o pessoal pega um livro de alquimia, aí vai comprar enxofre, chumbo, aí vai preparar. Ele não vai fazer ouro nenhum, certo? Ele vai fazer ouro de tolo, que o tolo é ele mesmo. Então é preciso, meus amigos, abrir os olhos, despertar desse sono. Eu vou parar agora esse vídeo, vou publicar e vou dar uma descansadazinha. Então vocês viram aí que em poucas palavras, claro, alinhavadas, né? Porque a gente não vai passar aqui falando dias e dias, noites e noites, nesse assunto que a gente acabou de falar. Mas você já tem a ideia como é. Então, quando modificou-se o geocentrismo para o heliocentrismo, não está se falando de ciência dessas que está por aí, que a NASA, todo mundo, não. Está se falando da ciência verdadeira, apenas que foi revelada. Porque a certa é a verdadeira, a antiga. Então vamos supor que eu tenho esse livro aqui, é um livro antigo, não é antigo? O mundo não está evoluindo, mas aqui está tudo verdade. Aí eu quero transmitir esta verdade para esse mundo em evolução. O que é que eu vou fazer com esse livro? Ou com qualquer um? Vou revelar. Eu não vou publicar esse mesmo livro por hipótese nenhuma. Eu vou revelar. Eu vou esconder ele. Eu vou esconder ele. É por isso que existe o quê? As bibliografias, como eu falei em vídeos anteriores, que você vai dizer de onde retirou, não é? Aquele tema, aquela coisa. E existe também naqueles parágrafos que o autor daquele livro ele já deixa, retirei tal lugar para não ter que escrever bibliografia, aquela série de livros de onde ele pesquisou. Entenderam? Então, meus amigos, mais uma vez, até me perdoe se eu falei rápido. Às vezes é normal você engolir um S, uma coisa, é normal. Porque a gente fala muito, vai ligeiro e às vezes se esquece. Mas qualquer coisa não é falta de saber. A gente tem que ser honesto. É porque às vezes a gente está falando uma falha na pronúncia, alguma coisa, é normal. Né? A gente às vezes alterar um pouco o verbo ou o plural de palavras. Mas não quer dizer que a gente não saiba, não. A gente sabe. Mas você falar assim é diferente. Principalmente eu que tiro tudo da cabeça ao mesmo tempo e vou falando. Né? Vou falando, eu escrevo, vou falando, vou mostrar aqui, mostrar acolá. E está com essa preocupação com a questão de direitos autorais, né? Que eu não vou tirar um texto de um livro, uma coisa, e não dizer de onde eu tirei. Porque quem quiser vai lá para procurar. Então, quando você pegar esses livros de ocultismo, que tem principalmente foto, etc., se você não souber interpretar a letra, às vezes tem foto, tem desenho para você interpretar, né? Quantas vezes a gente vê, você vai estudar a mitologia grega, a mitologia dessas grandes civilizações, você vê, às vezes, vê o desenho na pedra, etc., tá ali. Aquele desenho é para você interpretar o que está vendo. Da mesma forma, a letra. Porque até numa das epístolas, se eu não me engano, é de São Pedro, ele diz, a letra mata. O espírito, a ideia, é quem a revivifica. Revivifica. Então, quando você lê qualquer livro pela letra que está ali, você perdeu-se. Vamos dizer que você vem lendo cursivamente, ali tem uma palavra que você não sabe e você continua lendo. Qual era a sua? Era parar, pegar um dicionário e ver o que significa aquela palavra. Aí melhora a situação. Então era isso que eu queria falar, meus amigos. Eu vou publicar esse videozinho agora, dar uma descansada. Se hoje, porque eu estou meio resfriado, você vê aqui que às vezes eu tuço, enxugo com um lencinho, eu ainda tiver disposição, eu publico outro. Agora eu vou passar para o YouTube, para que vocês no futuro possam assistir. E não se esqueçam de ver os que eu já publiquei hoje e os demais. Se gostaram, dá um like, sei lá, dá uma curtida aí. E também, quem não for inscrito, inscreva-se. Se quiserem, pode tecer comentários, pode fazer pergunta, tudinho. É o que eu peço. Então, tchau e até a próxima.